Fala pessoal, como eu havia dito aí no sábado, a ideia hoje era falar um pouquinho sobre a questão da teoria do caos, né? É uma teoria muito comum, uma teoria muito estudada. Aproveitando a oportunidade aí que essa questão dessa greve dos caminhoneiros aí deu pra gente, né? A gente observa, por exemplo, aí a questão de os caminhoneiros entram em greve e todo mundo correu para o posto a abastecer. Consequentemente, um combustível que custava aí aproximadamente R$ 4 o litro, de repente passou aí para 6, 7, R$ 9, como eu cheguei a ver aí em Jundiaí, né? Então, na verdade, tem tudo a ver com a questão de ética, né? Com a questão da ética e da educação. Então, eu vou falar um pouquinho, bem resumido e bem rápido, sobre o que é a teoria do caos, tá? E vou indicar algumas leituras aí, alguns links, alguns sites, para quem quiser, para quem tiver interesse, se aprofundar um pouco mais no assunto, né? Bom, teoria do caos, ela é basicamente uma regra essencial do universo, né? Ela está presente em tudo que nos cerca. Vamos dizer assim, o fundamento da teoria do caos diz que uma pequena mudança, por menor que ela seja, ela pode trazer consequências drásticas, consequências imprevisíveis, né? Portanto, caóticas. Imagine a seguinte situação: você tem uma amiga, né, um amigo, e resolvem ir para uma festa. É um amigo aí, armou aí um encontro, né, para você, e por algum motivo você não vai naquela festa, né? Ou seja, tudo estava encaminhado para ter um rumo. E de repente, pela decisão ou pelo impedimento que aconteceu de você ir naquela festa, você desolado resolve ir para um outro lugar, conhece outras pessoas, outros amigos, talvez o amor da sua vida, né, que vai casar, vai ter filhos, enfim, uma mudança de uma atitude ou de uma decisão, uma alteração pequena, você simplesmente deixou de ir numa festa e resolveu ir numa outra, né? Ela pode trazer consequências imprevisíveis, como também poderia não ter acontecido nada, né? Como simplesmente você ficar aí na sua casa dormindo e nada ter acontecido e você talvez não fosse conhecer alguém diferente na festa que era para você ir, né? Imagina a situação talvez de você vai prestar um vestibular, o pneu do carro fura, você troca o pneu, com isso você chega atrasado, perde a prova, sai com o saco cheio, com raiva, escolhe uma outra universidade, vai fazer um outro curso, né, conhece outras pessoas, outros amigos, tem um rumo totalmente diferente na vida, né? Interessante a gente pensar aí nessa questão de que como uma pequena atitude, uma pequena causa pode alterar todo um rumo aí na vida das pessoas, né? Eu cito novamente essa questão da greve, né? Eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que nem usam o carro fica guardado a semana toda na garagem, e quando descobriu que ia ter greve, foi lá, abasteceu o carro, comprou combustível em galão, levou outro carro e tá com o tanque cheio. E talvez agora, onde os postos normalmente têm aí um estoque médio aí de 10 dias, né, dependendo do posto, evidentemente, a gente não tivesse aí sofrendo essa questão da falta de combustíveis, né? Se todo mundo tivesse usando da maneira como normalmente utiliza, provavelmente eu estaria abastecendo meu carro. Semana passada nós teríamos tido aula normalmente, né? Porque não estaria faltando combustível, né? Então, no momento
provável crise, vamos dizer assim, o que aconteceu? O pessoal correu, abasteceu, consumiu mais do que precisava. Por consequência, os preços aumentaram, né? Aí a gente, se fosse no curso de administração, eu estaria falando com meus alunos sobre a questão das curvas de oferta e demanda, né? Evidentemente, quando aumenta a demanda, ou seja, pessoas querendo consumir o nosso produto, a oferta cai, né? Eu tenho menos produto para oferecer. Consequentemente, quando eu tenho uma oferta menor do que a demanda, o preço tende a subir, né? Não só com uma questão de bandidagem, vamos dizer assim, os donos de postos querem prejudicar e estão colocando um valor extremamente alto, né? Mas também como uma própria regulamentação, regulamentação não, uma própria regulação do mercado, né? Eu tento aumentar o preço, consequentemente eu tento fazer com que as pessoas consumam um pouco menos desse produto, né? Isso é muito normal. O problema é que houveram abusos, né? Abusos que fogem completamente da questão ética e da questão moral, né? O cara que aumentou o preço dele para R$ 9, hoje eu vi um posto aí oferecendo óleo diesel a R$ 15, sendo que há uma semana R$ 3,50 mais ou menos, né? Então fica um pouco fora da realidade, né? E aí a gente chega realmente a uma questão ética, né? Um debate ético muito forte entre o que pode e o que não pode, né? Essa teoria do caos, na verdade, é uma coisa extremamente antiga, né? Isso aí foi estudado a primeira vez em 1960 por um meteorologista, Edward Lorenz, né? Ele usava alguns programas que fazia simulação dos movimentos das massas de ar, né? E como é uma simulação, ele pode fazer a brincadeira que ele quiser, e um dia ele resolveu cortar alguns valores decimais, o que segundo ele, em termos de velocidade de vento, seria equivalente a um bater de asas de uma borboleta. A consequência disso, em termos de simulação, seria um tornado no Texas. Olha que coisa interessante. Um bater de asas de uma borboleta causar um tornado no Texas. Parece absurdo, mas pense na seguinte situação. Imagine uma menina brincando com uma bola na mão, de repente ela vê uma borboleta e ela se distrai. A bola cai da mão dela, ela corre atrás da bola, um caminhão está vindo. Para não atropelar ela, o caminhão trava. Para não travar, o caminhão freia. Esse caminhão está carregado de sal. Esse caminhão tomba. Aquele sal evapora, forma gotículas de água. Elas ficam pesadas e, consequentemente, temos uma chuva. É um negócio louco? É um negócio louco. Também, graças a essa definição que ele colocou de sobre ser equivalente ao bater de asas de uma borboleta, também a gente escuta muito ser chamado de efeito borboleta. Então, teoria do caos ou efeito borboleta são basicamente a mesma coisa. Tá? Não vamos confundir teoria do caos com a teoria do quanto pior, melhor. Tá? Isso aí a gente já entra na questão política, de quanto pior a situação, melhor para alguns, melhor para outros, etc. Tá? Mas basicamente a questão da teoria do caos tem a ver com uma pequena alteração em qualquer coisa que seja, cria um efeito cascata, um efeito dominó, um efeito borboleta, como queiram chamar, né? Que muitas vezes pode gerar coisas imprevisíveis. Tá? Fugi um pouquinho do padrão da aula, estou fazendo um teste para ver se esse formato pode ser interessante. E se o pessoal achar interessante eu falar alguma coisa antes de começar uma aula, talvez eu adote esse modelo para as próximas turmas, tá? Para nós mesmos no próximo semestre ou no outro, que em algum momento nós teremos alguma disciplina em EAD de novo, tá? Eu vou deixar juntamente lá na plataforma alguns links de textos complementares sobre isso, né? E aí a gente vai fazer
trabalhinho, né, sobre a questão da teoria do caos. Tá? Então, novamente, né, não é aleatório, obviamente que eu estou apenas aproveitando a deixa da questão da greve, da paralisação, do lockout, do jeito que a mídia aí quiser estar chamando, mas enfim, temos um movimento de tentativa de mudança ou não, vamos ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu achei pertinente a gente tocar um pouquinho nesse assunto, né? Já que isso aí tem tudo a ver com a questão da ética. Pessoal, eu agradeço aí a atenção, uma boa semana, um bom feriado. Vamos ver se a gente vai conseguir aí ter combustível para poder passear no feriado, se não vamos andar a pé, vamos correr, vamos andar de bicicleta, certo? Uma boa noite, uma boa semana aí para todos.